Imagine isso. As luzes douradas do salão de baile mais chique de Nova York, piscando como estrelas falsas, o som de risadas abafadas e copos tilintando, ecoando pelo ar carregado de perfume caro. 400 almas da alta sociedade, magnatas, atrizes e herdeiros de fortunas antigas, ali, vestidos como se o mundo fosse deles. E no centro de tudo, Isabela Costa, com seu uniforme preto impecável de garçonete, equilibrando uma bandeja de taças de champanhe. Ela tropeça levemente no carpete felpudo, só um pouquinho, mas é o suficiente. Uma taça escorrega, cai bem na mesa principal, espirrando gotas espumantes no smoking imaculado de Richard Valentine, o pianista mais reverenciado da cidade. "Olha só para isso, sua idiota desastrada!" Ele berra, levantando-se de supetão, o rosto vermelho de raiva e champanhe. Os olhos dele, frios como teclas de marfim, cravam em Isabela enquanto ele aponta o dedo trêmulo para ela. "Você acha que pode sujar o meu mundo com suas mãos sujas de servir? Saia daqui, sua ninguém! Você não pertence a este lugar nem nunca vai pertencer!" A plateia explode em risos nervosos, alguns aplaudem a piada, outros cochicham, mas ninguém a defende. O mestre de cerimônias tenta intervir, gaguejando algo sobre um acidente infeliz, mas Richard já dominou o palco, zombando dela como se fosse uma piada pronta para o próximo show. Isabela fica ali, paralisada, o rosto queimando de humilhação, as lágrimas ardendo nos olhos, mas ela engole tudo, mordendo o lábio para não desabar. Mas para você entender a dimensão dessa humilhação, preciso te contar como tudo começou. Você já se sentiu julgado pelo que faz para sobreviver? Como se seu talento fosse invisível por causa do seu uniforme? Como se o mundo te rotulasse de ninguém, só porque você não tem o brilho falso da elite? Pois Isabela Costa, aquela garçonete de olhos castanhos e mãos calejadas, carregava um segredo que poderia abalar os alicerces daquele salão inteiro. Um passado que Richard Valentine, o arrogante rei do piano, achava que tinha enterrado para sempre. Nos próximos minutos, você vai descobrir que o destino não só guarda segredos, ele os transforma em vingança poética. Uma melodia roubada há 10 anos, um talento escondido e uma noite que mudaria tudo. Mas para entender por que aquele homem presunçoso se arrependeria de cada palavra cuspida naquela noite, vamos voltar um pouquinho no tempo, você aí, ouvindo essa história como se fosse um segredo sussurrado no escuro. Porque, olha, para entender por que Isabela Costa estava naquele salão de baile, servindo champanhe como se fosse invisível, você precisa conhecer a mulher por trás do uniforme. Isabela não era só uma garçonete qualquer. Aos 28 anos, ela era uma sobrevivente, uma daquelas pessoas que o mundo tenta quebrar, mas que se reconstrói mais forte, pedaço por pedaço. Imagine uma garota de cabelos pretos ondulados, olhos castanhos que brilhavam com uma inteligência afiada, e mãos que, em vez de carregar bandejas, deviam estar dançando sobre teclas de piano. Mas a vida tem um jeito cruel de virar as mesas. Tudo começou 10 anos atrás, na Academia de Música de Juilliard, em Nova York, a mais prestigiada do país, onde sonhos musicais nascem ou morrem. Isabela era uma prodígio brasileira que veio de uma família humilde no interior de São Paulo. Aos 18, ela já tinha uma bolsa integral, conquistada com uma composição original que chamava Sinfonia das Sombras. Era uma obra-prima, uma melodia principal de piano que misturava ritmos brasileiros com harmonias clássicas europeias, cheia de camadas complexas, variações que evocavam dor, renascimento e um toque de mistério. A sinfonia completa tinha mais de 20 minutos, com sessões que Isabela guardava só para si, como um diário secreto. Ela passava noites em claro, tocando no auditório vazio, sentindo as teclas vibrarem como se fossem extensões do seu coração. Isso vai me levar longe, ela pensava, sonhando com concertos lotados e o reconhecimento que tiraria sua família da pobreza. Foi ali, nos corredores ecoantes da academia,
que ela cruzou com Richard Valentine pela primeira vez. Richard, aos 20 anos, já era o queridinho dos professores. Alto, loiro, com um sorriso charmoso que escondia uma inveja voraz. Filho de uma família de advogados ricos, ele estudava piano clássico, mas seu talento era bom, não genial. Quando ouviu Isabella tocar um ensaio da sinfonia, ele ficou hipnotizado. "Quem é essa garota?" Ele perguntou a um colega, os olhos fixos nela. No fundo, era admiração misturada com ciúme puro. Como uma imigrante brasileira, sem contatos, ousava brilhar mais que ele? Richard começou a rondá-la. Elogiava suas aulas, pedia dicas, até fingia amizade. "Sua melodia é incrível, Isabella. Me empresta a partitura? Quero estudar para inspirar a minha." Ele disse um dia, com aquele ar inocente. Você pode imaginar o quanto ela confiou? Isabella, ingênua e generosa, entregou as primeiras páginas. A melodia principal, o coração da sinfonia. Mas Richard não era amigo. Era um ladrão de sonhos. Naquela mesma noite, ele copiou tudo, alterou alguns detalhes mínimos para disfarçar e sabotou o original dela. Rasgou as páginas extras que provavam a autoria, espalhou boatos de que Isabella plagiava influências folclóricas e anonimamente denunciou sua composição como não original para o comitê da academia. Quando chegou o dia da apresentação final, Isabella subiu ao palco com o que restava, uma versão mutilada. Os jurados riram, chamaram de amadora, e ela foi expulsa na hora. Richard, por outro lado, lançou a melodia roubada como Nocturne roubado, ironia cruel, né? E explodiu na cena. Ganhou prêmios, contratos, turnês. Virou o pianista dourado de Nova York, tocando em salões de elite, enquanto Isabella voltava para casa sem nada. Os anos seguintes foram um inferno para ela. Você não faz ideia. De prodígio a ninguém em um piscar de olhos. Isabella tentou audiências em outras academias, mas o boato do plágio a seguia como uma sombra. Empregos precários, tocando piano em bares de quinta, dando aulas particulares para crianças ricas que riam dela, até servindo mesas em cafés para pagar as contas. A pobreza mordia, aluguel atrasado, mãe doente no Brasil precisando de remédios, noites sem jantar, mas Isabella era resiliente, daquelas que não desistem. Ela guardava a partitura completa da sinfonia em uma caixa velha, escondida no armário do seu quartinho apertado no Bronx. Praticava em segredo, em pianos públicos de parques, sussurrando as harmonias que Richard nunca soube. As variações com contratempos brasileiros, os crescendos que faziam o ar tremer. "Um dia eu mostro para o mundo", ela jurava para si mesma, enxugando lágrimas de raiva. Enquanto isso, Richard Valentine reinava absoluto. Vaidoso, manipulador, ele se gabava em entrevistas. "Minha inspiração veio do nada, uma noite de gênio puro." Morava em um apartamento de luxo na Park Avenue, dirigia um carro importado, namorava modelos e tocava para bilionários. Sua pressão? Manter a fachada. Toda a crítica musical o aterrorizava, porque no fundo ele sabia que sua carreira era uma mentira construída nas costas dela. Ele evitava qualquer menção à academia, focava no presente, onde era intocável. Mas o destino? Ele adora brincar com arrogantes como Richard. De volta ao presente, Isabella, aos 28, trabalhava no evento de catering que atendia bailes de gala. Inteligente como sempre, ela estudava música online nas horas vagas, sonhando em reconquistar o que era seu. Mas o medo a paralisava. E se o mundo a rejeitasse de novo? E se Richard a destruísse outra vez? Ainda assim, uma faísca de raiva acendia toda vez que via um anúncio dele. Certa noite no vestiário do trabalho, conversando com sua amiga Maria, outra garçonete brasileira, Isabella soltou: "Sabe, Maria, minha vida mudou por causa de uma melodia roubada. Um dia eu conto tudo." Maria riu, achando que era brincadeira, mas Isabella viu um cartaz do baile. Apresentação especial de Richard Valentine. Seu coração acelerou. Ouvir ele elogiando sua composição na TV
era como sal na ferida. Foi uma luta interna, você entende? Medo de expor o talento em um mundo que a descartara, insegurança de ser vista como a louca que acusa o rei. Mas a raiva crescia, alimentada por anos de dor. Ver o convite para o baile, onde ele se apresentaria para a elite, foi o estopim. Eu vou lá, ela pensou. Não como artista, mas como garçonete. Pelo menos eu vejo ele de perto. Sem imaginar que isso acenderia o pavio de um confronto explosivo. Agora você aí, se ajeite nessa cadeira porque o ar no salão de baile tá ficando pesado. Tipo uma tempestade se armando antes da chuva. É a noite do grande gala, no coração de Manhattan, com lustres de cristal piscando como diamantes falsos e mesas arrumadas com porcelana, que custa mais que o salário mensal de Isabela. Ela chega cedo, com o coração batendo forte debaixo do uniforme preto e branco, o avental amarrado, apertado para não atrapalhar. Só um emprego, Isabela, ela se diz, ajustando a bandejas na cozinha improvisada. Mas, no fundo, ela sabe que veio por mais que o pagamento, veio pelo confronto que borbulha dentro dela há anos. Servir a elite? Isso é só a fachada para se aproximar do monstro que roubou sua vida. O lugar tá lotado de gente importante. Executivos de Wall Street em smoking sob medida, socialites com joias que brilham mais que o ego de Richard Valentine. A orquestra toca fundo, uma mistura de jazz suave e clássico, preparando para o show principal. Isabela circula com graça, oferecendo canapés e champanhe, o sorriso profissional no rosto, mas os olhos varrendo o salão como um radar. E então, ele aparece. Richard, no centro de uma roda de admiradores, rindo alto com um copo na mão e o ar de quem manda no universo. Ele tá mais velho, mas ainda o mesmo. Cabelo loiro penteado para trás, queixo erguido, olhos que varrem as pessoas como se fossem inferiores. Quando Isabela se aproxima com a bandeja, ele anota. Não como Isabela Costa, a prodígio destruída, mas como mais uma garçonete. Ainda assim, algo pisca nele. Um ar de familiaridade, como um eco distante de uma melodia que ele finge ser sua. Mais uma rodada de champanhe, por favor, ele diz, sem nem olhar direito, estendendo o copo. Mas quando ela se vira para ir, ele solta um comentário sarcástico, alto o suficiente para os amigos ouvirem. Ei, cuidado com os passos, querida. Não queremos que as ajudantes atrapalhem a noite das pessoas de verdade. Os risos ecoam, e ele pisca, achando graça na própria piada, insinuando a origem humilde dela, a falta de classe que ele julga pelo uniforme. Isabela sente o sangue ferver, as mãos tremendo na bandeja, mas ela responde com sutileza, virando-se devagar. Claro, senhor. Eu sei o meu lugar. Por enquanto. Os olhos dela cravam nos dele por um segundo a mais, afiados como lâminas. Internamente, é um vulcão. Flashbacks da academia invadem. Ele roubando a partitura, o riso dos jurados, as noites de fome. Você não faz ideia do que eu sei, ela pensa, mordendo a língua para não explodir ali mesmo. Enquanto serve o salão, Isabela não consegue ignorar o piano de cauda no palco principal, preto reluzente sob as luzes, como um trono esperando. Ela para por um instante, fingindo arrumar uma taça, e seus dedos se contraem no ar, imaginando as teclas. Mentalmente, ela toca. A melodia principal que ele roubou, mas logo passa para as harmonias escondidas. As variações com ritmos de samba que darão vida à sinfonia completa. É como se o piano a chamasse, sussurrando, venha, prove quem você é. Mas o medo segura ela. E se rir dela de novo? E se a elite a esmagar como da última vez? Ela balança a cabeça, volta ao trabalho, o talento escondido como uma ferida aberta. A tensão sobe quando os convidados se acomodam para as apresentações iniciais. Isabela é mandada para os bastidores para buscar mais bebidas, e é ali que Richard a encurrala. Ele tá bebendo um pouco a mais, o ego inflado pelo aplauso que recebeu de um dueto rápido no piano. Bloqueia a passagem dela num corredor estreito, o cheiro de colônia cara misturado com uísque.
Você aí, a garçonete desajeitada. O que uma garota como você tá fazendo num lugar desses? Vida de fracasso total, né? Servindo os que de verdade importam enquanto eu construí um império com o meu talento. Ele ri, se aproximando demais, os olhos brilhando de superioridade, comparando o sucesso dele à suposta miséria dela, como se o roubo fosse mérito próprio. Isabela sente o estômago revirar, mas reage com desprezo contido. Levanta o queixo, os olhos afiados como notas agudas. Nem tudo que brilha é ouro, Richard. Às vezes é só polido em cima de algo roubado. A frase sai enigmática, um soco velado, e ela passa por ele, o ombro roçando o dele de leve. Ele franze a testa, confuso. Como você sabe meu nome? Mas ela não responde, só lança um olhar que diz: eu me lembro de tudo. Não revela ainda. O plano é maior, precisa do palco certo. Furioso com a ousadia, Richard não deixa barato. Vai direto para os gerentes do evento, um casal de organizadores ocupados nos bastidores. Aquela garçonete insolente, mantenham ela no lugar dela. Se ela causar qualquer problema, eu mesmo exijo que a demitam na hora. Esses tipos não têm classe para estar aqui. Os gerentes assentem, nervosos. Richard é o astro da noite, ninguém quer briga. Eles chamam Isabela de lado. Fique quieta, garota, não estrague o evento. Ela acena, mas por dentro o medo rasteja. Ameaças de demissão, o risco de ser expulsa como na academia. E se ele a reconhecer de verdade? E se o passado a arrastar para o fundo de novo? Minutos depois, sozinha num canto dos bastidores, Isabela desaba. As lágrimas vêm quentes, escorrendo pelo rosto enquanto ela se encosta na parede fria. Por que eu vim? Isso só dói mais. Ela solta baixinho, o peito apertado. O passado a persegue como uma sombra. As rejeições, a fome, os sonhos engavetados. Expor a verdade poderia destruí-la também. E se ninguém acreditar nela, uma garçonete contra o rei do piano. Ela quase abandona tudo, pega o casaco para ir embora, o plano morrendo ali. Mas então ela para. Pega o celular no bolso, abre um app de piano virtual que usa para praticar. Os dedos tocam a tela, sussurrando uma versão baixa da melodia. Primeiro a parte roubada, depois as harmonias verdadeiras, as que ele nunca tocou. O som enche o espaço vazio e algo acende nela. É hora de calar o ladrão com a verdade que ele escondeu. Ela promete para si mesma, enxugando as lágrimas. A determinação volta, afiada como uma nota alta. Richard, no entanto, não era um homem que aceitava ser questionado, e o acidente com a taça seria o estopim para sua fúria final. Você aí, sentindo o ar ficar mais denso no salão? É como se o baile inteiro estivesse contendo a respiração, esperando o próximo ato dessa ópera de egos e segredos. A noite avança, as luzes baixam um pouquinho para criar aquela atmosfera de luxo intocável, e Isabela continua circulando, bandeja na mão, o coração martelando como um tambor de samba escondido. Ela já evitou Richard o resto da noite, servindo mesas distantes, mas o destino, ou o carpete traiçoeiro, tem outros planos. É perto da meia-noite, o pico do evento, quando os convidados estão relaxados com o champanhe fluindo solto. Isabela se aproxima da mesa principal de novo, equilibrando taças cheias, os braços doendo de tanto tempo em pé. Só mais uma rodada, ela pensa, forçando o sorriso. Mas o salto alto escorrega no tapete, só um tropeço mínimo, e uma taça voa. Direto no colo de Richard Valentine, que está no meio de uma conversa animada com um grupo de admiradores. O champanhe espirra, molhando o smoking dele, pingando na toalha branca da mesa. É um acidente bobo, daqueles que acontecem em qualquer festa, mas Richard explode como se fosse o fim do mundo. Ele salta da cadeira, o rosto contorcido de fúria, limpando o peito com uma toalha que pega da mesa. Garçonete desastrada! Olha o que você fez, sua inútil! Ele grita, a voz ecoando pelo salão inteiro, cortando a música de fundo como uma nota dissonante.
Os 400 convidados viram a cabeça, o burburinho morre num silêncio constrangedor. Você não pertence a este mundo, mulher. Com mãos sujas como as suas, devia ficar na cozinha, não estragando a noite de pessoas decentes. Ele aponta o dedo trêmulo para ela, os olhos faiscando de desprezo, e o rubor sobe no rosto de Isabela. Não de vergonha, mas de uma raiva que queima por dentro. A elite ri nervosamente, alguns aplaudem a justiça dele, como se fosse um show particular. O mestre de cerimônias, um homem de terno engomado, tenta intervir correndo. Por favor, Sr. Valentine, foi só um acidente. Vamos resolver isso discretamente. Mas Richard ignora, dominando a cena como se fosse seu palco pessoal. E não para por aí. A humilhação vira expulsão verbal na hora. Richard se vira para o salão inteiro, gesticulando dramático. Essa aí é o tipo de gente que acha que pode invadir nosso espaço. Nunca será mais que uma ninguém, servindo migalhas para viver. Seguranças! Tirem-na daqui agora! 2 caras grandalhões de terno preto surgem dos cantos, avançando para Isabela, enquanto a plateia murmura em aprovação. Que audácia! Pobre coitada, mas ele tem razão. O ego da elite alimentado pelo rei do piano. Isabela fica ali, bandeja caindo no chão com um tilintar de vidro, o rosto quente, as mãos cerradas. Anos de dor voltam num flash. O roubo na Juilliard, as noites de fome, o uniforme que ela odeia, mas precisa. Mas dessa vez, algo quebra dentro dela. Não é mais a garota ingênua. É a mulher farta. Revoltada, Isabela para no meio do salão, ignorando os seguranças que a puxam pelo braço. Sua voz sai alta, firme, ecoando como uma abertura de sinfonia. Pare com isso, Richard Valentine. Você me humilha na frente de todos, mas sabe o quê? Você é o maior fraudador deste salão. O silêncio cai como uma cortina, os olhares fixos nela. Ela confronta ele pela primeira vez abertamente, os olhos cravados nos dele. Há 10 anos na Juilliard, você roubou minha composição. A Nocturne roubado que te fez famoso é minha. Sinfonia das Sombras, a melodia que eu criei, que você copiou e sabotou para destruir minha carreira. Richard ri incrédulo, mas o salão inteiro ouve. Delírios de uma maluca, ele rebate, mas Isabela não para. Eu tenho a partitura completa, as harmonias que você nunca soube. Você me deixou sem nada, mas hoje acaba. Enquanto o confronto explode, vamos dar um pulo rápido para o passado dela. Você precisa ver como isso tudo se construiu em meio às dificuldades. Após o roubo na academia, os anos de Isabela foram uma montanha-russa de rejeições e perseverança. De volta ao Brasil por um tempo, ela tentou audiências em conservatórios menores, mas o boato do plágio a seguia, graças a contatos de Richard, que espalhou a mentira. Empregos precários, tocando em festas de casamento por trocados, limpando casas de manhã para pagar aulas de piano à noite. Ela se mudou de novo para Nova York sozinha, dormindo em pensões baratas no Bronx, o estômago roncando enquanto praticava em pianos velhos de igrejas abandonadas. Eu não desisto, ela se repetia, guardando a partitura como um talismã. Rejeições em audições a esmagavam. Você não tem o pedigree, diziam. Mas ela perseverava, aprimorando as variações secretas da sinfonia em segredo, transformando a dor em notas. No presente, esse confronto une toda a determinação dela. É o estopim que queima anos de silêncio. Richard tenta silenciá-la com mais zombarias. Que piada! Uma garçonete acusando um artista? Volte para o seu balde. Mas a voz dela treme de convicção, não de medo. A plateia reage em ondas. A maioria da alta sociedade, influenciada pelo brilho falso de Richard, vira-se contra ela. Que escândalo! Sussurram socialites. Ela tá louca, chamem a polícia! Risos ecoam, olhares de pena misturados com desprezo. Afinal, quem é uma garçonete brasileira contra o ídolo deles? Mas nem todos. Um crítico musical idoso de óculos grossos e gravata frouxa, na terceira fila, franze a testa, notando a convicção nos olhos dela. Espere.
Sinfonia das Sombras? Isso soa familiar. Ele murmura para si mesmo, inclinando-se para frente. Outro, uma produtora de eventos, cochicha com o vizinho. Ela parece saber do que fala. E se for verdade? Uma faísca de dúvida se acende, mas o caos reina. Em meio a tudo isso, uma notícia inesperada corta a atenção. O mestre de cerimônias, suando frio, pega o microfone no palco para tentar acalmar as coisas. Senhoras e senhores, para continuarmos a noite com classe, anunciamos a performance especial de Richard Valentine, o gênio do piano que nos encantará com sua obra-prima, Nocturne Roubado. Aplausos esparsos, mas Isabela vê sua chance. O piano de cauda, ali no centro do palco, chamando como um velho amigo. Os seguranças a arrastam para a saída, mas ela resiste, os olhos fixos no instrumento. É agora ou nunca, pensa, o coração acelerando. Richard, recuperando o controle, sobe ao microfone com um sorriso forçado, se gabando como sempre. Obrigado pela paciência com interrupções menores. Agora preparem-se para a verdadeira genialidade. Minha composição, nascida de pura inspiração. Ninguém toca como eu. Ele ri, sem saber que está prestes a ser exposto, o ego inflado como uma bolha pronta para estourar. Todos os fios estavam se entrelaçando naquela teia de segredos. Richard, com seu ar de superioridade, seguia cego. Mas Isabela, com a calma de quem guarda a melodia inteira, preparava o checkmate que destruiria sua fama para sempre. Você sente isso? O salão inteiro pausando, o ar carregado como antes de um raio cair. Isabela, ainda sendo arrastada pelos seguranças, vê o momento se abrir como uma brecha na armadura de Richard. Ele está ali, no microfone, pronto para brilhar com a melodia roubada, o sorriso de superioridade colado no rosto. Mas ela solta o braço com uma força que ninguém esperava, anos de raiva dando potência. Ignorando os caras de terno que a perseguem, ela corre para o palco subindo os degraus de madeira polida como se fosse o seu destino. A plateia ofega. Richard vira a cabeça, confuso, e o mestre de cerimônias gagueja. O que... Espere, isso não tá no script. Mas Isabela não para. Ela empurra para frente, senta-se ao piano de cauda, as mãos tremendo só de emoção, não de medo. Os dedos tocam as teclas frias e o som ecoa, um acorde baixo, puro, que silencia o caos. Antes de tocar, ela ergue a voz, clara e firme, ecoando para os 400 convidados atônitos. Richard Valentine, você me roubou tudo há 10 anos na Juilliard. Aquela melodia que te fez o gênio, Nocturne Roubado, é minha Sinfonia das Sombras. Você copiou a estrutura principal, sabotou minha partitura original para me expulsar e lançou como se fosse sua. Eu era a prodígio, você o ladrão. Hoje eu provo para o mundo. O salão explode em murmúrios. Plágio no Juilliard? Câmeras de celulares já acesas, capturando o escândalo. Richard pula no palco, o rosto vermelho de incredulidade, interrompendo com uma risada forçada que soa falsa até para os amigos dele. Isso é uma piada? Você, uma garçonete qualquer, acusando o maior pianista de Nova York de plágio? Desça daí antes que eu chame a polícia. Isso é calúnia, ridículo. Ele gesticula para os seguranças que sobem hesitantes, mas a plateia agora está dividida. Alguns riem com ele, outros sussurram, curiosos. O crítico musical da terceira fila se levanta devagar, olhos estreitos. Espere, Sinfonia das Sombras? Eu lembro de um boato antigo. Mas Isabela não desce. Seus olhos fixam em Richard, e então ela começa a tocar. Primeiro, a melodia que todos conhecem, a parte roubada, o coração de Nocturne Roubado. As notas fluem suaves, hipnotizantes, como Richard sempre executa, piano delicado, crescendo suave, o charme que o fez famoso. A plateia se acalma, inclinando-se para frente, achando que é só mais um show. Mas aí vem o silêncio chocante. Isabela transita para as partes que ele nunca soube. As harmonias originais que ela guardou como segredo. Suas mãos dançam. Variações complexas com contratempos brasileiros.
ritmos de bossa nova entrelaçados em acordes clássicos, um adágio profundo que evoca dor e renascimento. A estrutura verdadeira da sinfonia emerge. Sessões que estendem para além dos 10 minutos dele, com crescendos que fazem o salão vibrar, notas agudas que cortam o ar como lâminas de verdade. É extraordinário. O talento dela brilha cru, sem polimento falso, hipnotizando todos. Lágrimas escorrem pelo rosto dela, mas os dedos não param. É catarse pura, anos de prática em segredo explodindo. Enquanto toca, flashbacks rápidos invadem a mente dela e ela descreve em voz baixa entre as notas, para os microfones que captam tudo. Aqui, esta variação eu criei na Juilliard, você rasgou para me destruir. Olhem, a partitura original tá gravada no meu coração. Harmonias que fundem Chopin com Villa-Lobos, o que você nunca ousou sonhar. Ela puxa do bolso uma foto amassada da partitura velha, erguendo-a para o salão como prova. O roubo volta vivo. A noite em que ele copiou, o júri rindo dela, as portas da academia se fechando. Mas agora é a revelação. A sinfonia completa renascendo, provando que ela era a verdadeira gênio. As reações vêm como uma avalanche. Richard empalidece, o riso morrendo na garganta, recuando para o canto do palco como se o piano o queimasse. Isso não é possível. Ele balbucia, o suor escorrendo. A plateia de céticos achocados irrompe em aplausos ensurdecedores. Um êxtase coletivo, o crítico na plateia gritando: "É genial! Ele roubou mesmo!" Outros confirmam. A produtora liga para o celular. "Eu vi registros antigos, ela tem razão." Richard tenta fugir, escorregando para os bastidores, mas repórteres o cercam, microfones na cara. "Valentin, é verdade o plágio?" Ele gagueja desculpas vazias, mas é tarde. A reputação dele rui na hora, shows cancelados em cadeia no ar. Isabela termina a peça com um acorde final poderoso, levantando-se ovacionada, flores virtuais e reais, voando para o palco. Ela reconquista a justiça ali, o peito leve pela primeira vez em uma década, o uniforme agora um símbolo de triunfo. Isabela era agora não só a vítima vingada, mas a artista no centro das atenções. E o poder de perdoar ou punir o homem que a destruiu estava, enfim, em suas mãos. Ei, você aí! Respire fundo agora, porque o palco tá vazio, as luzes se apagando devagar e Isabela sai dali como se renascesse das cinzas. Nos dias seguintes, ela processa tudo em seu quartinho simples no Bronx. Uma mistura de alívio que faz o peito leve, triunfo que a faz sorrir sozinha no espelho e um futuro empoderado que parece finalmente real. Anos perdidos voltam em flashes. As noites de fome, as rejeições que a endureceram, mas agora contratos de performance chovem. Convites para concertos em Lincoln Center, gravadoras querendo sua sinfonia completa. Eu consegui. Ela sussurra para si mesma, tocando o piano imaginário no ar, o uniforme trocado por um vestido simples, mas o coração cheio de vitória. A humilhação se inverte rápido e é patético de ver. Richard e sua equipe, agentes nervosos, advogados caros, tentam se aproximar com desculpas falsas, ligações urgentes e flores caras na porta dela. Foi um mal-entendido, Isabela. Vamos resolver isso em particular. Ele manda por mensagem, mas é tarde demais. A reputação dele desaba como um castelo de cartas. Shows cancelados em cascata, acusações formais de plágio na mídia, o crítico da plateia publicando um artigo bombástico que expõe tudo. Richard, o rei outrora intocável, some para os holofotes, forçado a lidar com processos e boicotes. Em um confronto final, dias depois, Isabela o encontra num café neutro. Ela pediu para fechar o ciclo com calma. Ele chega curvado, o glamour rachado, olhos baixos. "Me perdoe, Isabela. Eu cometi um erro grave." Ela o olha firme, sem ódio, mas com a firmeza de quem perdoou a si mesma primeiro. "O talento que o senhor roubou não se compra com fama, Richard, mas talvez perca tudo se não aprender a respeitar o trabalho alheio."
Vá e encontre honestidade no seu caminho. Ele sai cabisbaixo, e ela se vai, livre. Em vez de vingança total, Isabela usa a exposição para algo maior. Lança a sinfonia completa em um concerto beneficente, promovendo academias gratuitas para jovens talentos de origens humildes, como ela foi. Nada de mansões. Ela foca no que construiu sozinha. Refletindo agora, você vê? Julgar pelas aparências pode custar caro. Um uniforme não apaga o gênio, e roubar sucesso nunca sustenta. O verdadeiro triunfo vem do talento e da perseverança, não de plágios ou elites falsas. Onde estão agora? Isabela se torna pianista renomada, ministrando aulas para crianças como ela sonhava, inspirando gerações com sua história. Richard some da cena, trabalhando em anonimato, aprendendo humildade na obscuridade. E você? Nunca julgue livros pela capa ou pessoas pelo uniforme. O brilho real vem de dentro. E você? Como teria reagido àquela garçonete no baile? A resposta diz mais sobre o seu caráter do que sobre o brilho do seu piano.